Bom dia, senhores avaliadores. Bom dia também aos colegas que prestigiam minha apresentação. Eu me chamo Diana Vitória, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas no Polo de Formosa. A minha orientadora é a professora Cibele Tiradentes. O tema do meu trabalho é evasão escolar no ensino médio. A presente pesquisa partiu da seguinte problemática. No Brasil, ainda existe um grande número de jovens que desistiram ou abandonaram a escola, deixando de concluir a última etapa do ensino básico, que é o ensino médio. As causas podem ser várias. Ao longo da apresentação, irei falar sobre algumas delas. A presente pesquisa teve como objetivo identificar os motivos que estão relacionados com a evasão escolar e também as possíveis consequências. Partiu-se da seguinte hipótese, de que a evasão escolar ela pode ser consequência das desigualdades sociais, reproduzindo então as desigualdades de aprendizagem. Foi feito da seguinte forma a parte da introdução da pesquisa. A primeira sessão ela foi realizada para descrever melhor o termo da evasão escolar, ou seja, explicar o que é de fato evasão, quando ela ocorre. E na segunda sessão foi feita para poder caracterizar melhor quais seriam esses motivos, esses fatores internos e externos ligados ao problema. A pesquisa ela foi básica, teve uma abordagem qualitativa de forma explicativa e descritiva e reuniu vários aspectos que contribuíram para compreender melhor o problema. Eu utilizei como fonte de dados o censo escolar realizado pelo MEC e também uma base teórica a partir de outros artigos científicos que foram publicados. Bem, como resultado da pesquisa, identificou-se que, em relação à distorção série-idade entre os alunos do sexo masculino, em comparação com o sexo feminino, é bem maior para os meninos. Tendo em vista que os meninos eles têm uma frequência maior nas taxas de reprovação. Então, também há uma identificação dessa distorção série-idade em relação à primeira série do ensino médio e que isso também poderia explicar o fato de a evasão escolar ela ser maior na primeira série do ensino médio. Outra identificação que foi também feita através da pesquisa foi de que houve uma queda em relação à evasão escolar, mas que isso poderia estar ligado à reprovação e o abandono que ocorre no ensino fundamental. Então, o ensino fundamental ele está ligado diretamente aos resultados também da evasão escolar no ensino médio. Bem, cheguei a outros resultados também que eu acabei identificando a partir da pesquisa e a questão também de que o número de matrículas no ensino médio aumentou, porém houve uma diminuição do ingresso do aluno
no ensino fundamental. E também um aumento na aprovação dos alunos que frequentam o ensino médio. Foi feito também uma comparação entre distorção-seriedade com os alunos que frequentam o ensino público e o ensino privado e identificou-se que há uma taxa bem maior em relação a essa distorção-seriedade para os alunos da escola pública. E ainda continuando essa identificação de dados referentes à escola pública e privada, que há sim uma deficiência na distribuição de recursos das escolas públicas em relação ao privado. Por quê? Nas escolas privadas, os alunos têm um acesso maior à biblioteca, a salas de informática, laboratório de ciências, e isso acaba acarretando significativamente nessa reprodução das desigualdades de aprendizagem, ou seja, o aluno que estuda na escola privada, ele possui recursos financeiros maiores, então ele tem um acesso a uma educação de mais qualidade, né? Com recursos pedagógicos mais tecnológicos, que podem viabilizar melhor o próprio processo de ensino e aprendizagem. E isso acaba gerando a própria questão das desigualdades, né, de oportunidades também no mercado de trabalho, porque o aluno da escola pública ele sai mais despreparado, né, em relação ao aluno da escola privada. Bem, e outro aspecto é que, como consequência, né, do aluno que evade, ou seja, o jovem não está frequentando a escola, ele é pobre, então ele fica muito mais vulnerável à marginalização, ou seja, ele tem maiores chances de entrar no tráfico de drogas, de usar drogas. Então é uma realidade bem triste, mas que ela é bem presente na nossa sociedade brasileira. Isso a gente vê que em grande parte da população é carente. Então tem esse reflexo. Bem, um dos maiores motivos que levam o aluno a deixar a escola é que muitos deles precisam implementar a renda familiar. Então, o que eles fazem? Eles começam a trabalhar, muitas das vezes eles não dão conta, não conseguem conciliar esse horário de trabalho com o horário da escola. E isso prejudica diretamente esse aluno para se manter disposto a dar continuidade. Alguns se matriculam no ensino médio noturno, período noturno, porém, no período noturno, geralmente, o ensino é um pouco menos organizado, tem uma qualidade mais baixa, e isso acarreta também na descontinuidade, na desmotivação desses alunos. Bem, e outra questão é que o cansaço físico e mental do aluno que trabalha é muito grande, às vezes, para ele permanecer. Então, são muitos fatores. A própria questão mesmo do profissional da área da educação, dos professores, que têm pouco acesso aos recursos pedagógicos adequados para aplicar, para viabilizar esse ensino, também acarreta uma desmotivação profissional muito grande. Isso é uma realidade. Além das questões salariais, né? Que não vou entrar em discussão aqui, mas que também acaba refletindo nesse aspecto motivacional do profissional.
Então, somatizando todos esses fatores, gera um peso muito grande, um obstáculo e que, infelizmente, acaba muitas das vezes prejudicando a permanência do aluno na escola por ele não ter a motivação por parte do professor, ele não se sente motivado também pelos problemas que fora da escola ele tem que enfrentar, né? Essa dura realidade. Então, a conclusão do trabalho foi que há realmente uma relação entre evasão escolar, que é um problema da educação, né, com as desigualdades sociais. Porque, como nós vimos, as taxas de distorção de seriedade, por exemplo, entre aluno da escola pública e privada, é muito maior para o aluno da escola pública. O aluno da escola pública, ele reprova muito mais, ele tem uma dificuldade muito maior. Isso é uma realidade. E, assim, a gente tem a ausência do Estado em relação ao investimento, né, um investimento eficaz e tornar essa educação pública mais igualitária possível em relação à educação privada. Isso para reduzir essas desigualdades sociais e de aprendizagem, que elas acabam se perpetuando e dar continuidade para vários outros problemas que a nossa sociedade tem. Então, a gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico em relação a isso. Bem, muito obrigada por todos que assistiram. Agora eu vou encerrar minha apresentação.